Graça e paz, aqui é o pastor Rony Pereira. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Logo após essa mensagem eu estarei orando por todos. Desde já aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o like e ativa o sininho para você ser notificado nas próximas postagens a qual estarei realizando aqui no meu canal, tá ok? Veja bem, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, quando eu abro a Bíblia no livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que, aqui no capítulo 16, do versículo 18, diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Conjecturando esse texto, eu quero abrir a Bíblia também no livro de Salmos, número 119, versículo 164, que diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelos justos juízos da tua justiça. Salmos 119, versículo 62 diz assim: à meia-noite me levantarei para louvar pelos teus justos juízos. Veja bem, meus queridos ouvintes, que Davi foi o único personagem da Bíblia que foi chamado ou denominado como o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos vários questionamentos, pois Davi, ele era um homem pecador e inclusive, ele cometeu um dos pecados mais graves da sua época, que ele vivia ainda no período da lei, né? Estava antes da transição da graça, da lei e graça. Ele comete um adultério e ele cometeu também o pecado de um homicídio, né? Todos sabem ali que ele cometeu o adultério com a Betseba e depois ele comete um homicídio colocando Urias, esposo da Betseba, linha de frente da batalha, cometendo o homicídio. Porém, Davi, por ser um homem segundo o coração do Senhor, ele tinha um coração quebrantado. Ele sempre estava clamando a Deus, reconhecendo as suas falhas, pedindo a Deus que encobrisse as suas transgressões e perdoasse os seus pecados, se colocando sempre na total dependência do Senhor, reconhecendo o seu pecado quando foi repreendido pelo profeta Natã. A Bíblia diz que quando o filho de Betseba ele morre por aquela situação, Deus cobrando já a espada de Deus, entrando já como consequência pelo pecado de Davi. Davi raspa o cabelo da cabeça, ele assenta no pó cinza, rasga suas vestes reais, jejua por 3 dias em prol daquele menino que havia morrido, filho de Betseba. Porém, Deus não atendeu o jejum e a oração de Davi, não ressuscitando a criança. Ele volta novamente a sentar no trono e colocar suas vestes reais. Veja bem que todo pecado gera consequências, mas isso aí eu vou deixar para uma próxima postagem. Eu estar trazendo aqui uma reflexão sobre as consequências do pecado de Davi. Mas neste vídeo eu quero falar sobre o segredo da unção de Davi. Veja bem que nós lemos aqui um texto que está aqui em Samuel, do capítulo 16, versículo 18, falando de 7 qualidades de Davi. Nesse período em que Davi é convocado na casa do rei Saul, Davi, ele não era ainda consagrado a rei para reinar sobre Israel, mas já era um escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que Saul, por negligenciar uma ordem de Deus, né? Deus havia ordenado a Saul para ele destruir, matar, né, todos os amalequitas, principalmente o rei amalequita, destruir os animais, matar tudo ao fio da espada. Porém, ele desacata a ordem direta de Deus. E aí ele vai perder a unção de Deus sobre a vida dele. Saul, a Bíblia diz que ele perdeu o seu reinado por causa dessa negligência, dessa desobediência de uma ordem dada direta de Deus. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que estava sobre Saul foi retirado e foi enviado da parte de Deus um espírito mau para
atormentá-lo. E nesse momento em que ele era atormentado, os espíritos, eles perturbavam Saul de tal maneira que ele se lançava no fogo contra a parede, né? E aí um dos seus servos o aconselharam para que trouxesse alguém diante da sua presença que soubesse tocar algum tipo de instrumento. E de repente alguém dentre eles vai dizer: olha, eu conheço alguém, o filho de Jessé, estava falando de Davi, que sabe tocar muito bem, porém tem outras qualidades. Ele vai citar as qualidades aqui de Davi, que ele sabia tocar bem, era valente, animoso, homem de guerra, era um homem sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Veja bem, meus queridos, que Davi, além de saber tocar bem uma harpa, ele tinha outras qualidades, como guerreiro, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor era com ele, além dele ser animoso. Veja bem que essas qualidades, observando as qualidades de Davi, ainda eu entendi que essas qualidades não eram suficientes, apesar de ser qualidades extraordinárias. Valente porque enfrentou o urso, enfrentou gigante, enfrentou o leão com as suas próprias mãos. Animoso porque a sua animosidade atraía pessoas que o seguiam. Tocava muito bem uma harpa em louvor e adoração ao Senhor. Tudo isso é provável que ele tenha conquistado o coração do Senhor para ser conhecido como personagem segundo o coração de Deus. Porém, buscando a revelação do Espírito Santo, qual o segredo da unção de Davi? O que levou Davi a ser chamado como homem segundo o coração de Deus? Veja bem, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, que no livro de Salmos eu encontrei 2 versículos que me chamaram bastante atenção, pois fala-nos neste texto bíblico, Davi, ele louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. É muito forte isso aqui. Davi louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. Aqui no versículo 62, número 119 de Salmo, diz assim, versículo 164, 119 de Salmos, diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Veja bem que aqui nós vemos na escriturística de Salmo 119, versículo 164, que Davi louvava ao Senhor 7 vezes ao dia e pelo justo juízo da tua justiça. Para entender o horário, a intercalação de horas que Davi louvava ao Senhor, para ele apresentar durante ao dia, a intercalação do dia, 7 louvores. Veja bem que estudando a Bíblia eu descobri a cultura judaica. Os judeus dividem 4 vigílias da noite e também as 4 vigílias do dia, de 3 em 3 horas. Então, começando o intercâmbio da vigília da noite dos judeus, e com certeza Davi também era um judeu. Veja bem que às 6 da noite até às 9 da noite era a primeira vigília dos judeus. E aí segue adiante, né? 6 às 9, 9 meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6 da manhã. E aí 6 da manhã, imagina Davi acordando, apresentando o primeiro louvor a Deus em ações de graça. Depois, às 9 da manhã, Davi voltava a louvar ao Senhor. Meio-dia, Davi louvava a Deus. 3 da tarde, Davi louvando a Deus. 6 da noite, Davi voltava a louvar o Senhor. E aí, 9 da noite, Davi louvava o Senhor 7 vezes ao dia, de 3 em 3 horas, intercalando horário após horário, de 3 em 3 horas, Davi louvando ao Senhor. E aqui a Bíblia diz no livro de Salmos 119, versículo 62, à meia-noite me levantarei
para te louvar pelos teus justos juízos. Então Davi, após louvar ao Senhor 7 vezes ao dia, meia-noite ele voltava a louvar ao Senhor. Olha que coisa linda. É o Kadosh, né, dos judeus. Ele tinha aquele momento de adoração, de consagração ao Senhor, e ele voltava a louvar ao Senhor pelos teus justos juízos. Muito lindo isso aqui. Então isso aqui nos traz o entendimento que Davi, ele não somente tocava bem, mas também ele louvava ao Senhor. Ele dedilhava sua harpa, em ato de adoração a Deus, ele louvava ao Senhor. Eu quero que você reflita dentro desta palavra, para que você também seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, aprendendo um pouco aqui com Davi, essa reflexão da palavra. Momento de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero render graça ao Senhor neste momento de clamor. Jesus disse na sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando vós me buscar de todo o vosso coração. Tua palavra diz ainda, Senhor: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Eu quero orar por todas as pessoas que estão comigo aqui, Senhor, acompanhando o meu trabalho, acompanhando aqui, ó Deus, esta programação. Quero pedir ao Senhor que envie o teu Espírito Santo, trazendo a cura para os enfermos, trazendo a força para o caído, renovando as alianças daquele que está afastado de ti, Senhor. E que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos agora, ó Deus, para pleitear a causa de cada internauta, de cada ouvinte que acompanha a minha oração. Ó Deus, oramos por aqueles que estão no leito de dor, nos hospitais, nas UTIs, pessoas que estão por trás das grades, pessoas que já perderam, quem sabe, até mesmo a esperança de viver. Ó Senhor, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Tu és, ó Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o Deus da minha salvação. Ó Deus, como dissera o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, da tua morada o Senhor contempla todos os moradores da terra. Tua palavra diz que as tuas misericórdias, Senhor, são uma causa de não sermos consumidos, Senhor, nesta terra. Ó Deus poderoso, Pai da eternidade, varão de guerra é o teu nome, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Ora vem, Senhor Jesus, prepara a tua noiva para o arrebatamento da igreja. Ó Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor atenda a oração do profeta Abacuque, que pediu ao Senhor: aviva, ó Deus, a tua obra pelos meados dos tempos. E eu creio, como embaixador de Cristo, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, que a tua noiva, a tua igreja, há de viver um reavivamento nesta terra. Que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, semear brasas vivas do teu altar sobre a tua igreja, de tal maneira que o teu povo possa viver como nos dias de Pentecostes, Senhor, onde toda a casa, toda a igreja foi cheia do teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me amou primeiro, e eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Continua ajudando a tua obra. Oramos pelos obreiros, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Levanta, Senhor, obreiros, trabalhadores na tua seara. Oramos pelos missionários, aqueles que estão no campo de trabalho, que estão na linha de frente pregando a tua palavra, combatendo o combate da fé. Oramos por todas as denominações, pelos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias. Ó Deus, estender as tuas mãos de misericórdia sobre a tua obra. Olhai pelas necessidades do teu povo.
Oramos pelas viúvas, pelos órfãos. Oramos por esses países internacionais que estão em guerra. Guardai nossa nação brasileira. Oramos ali, meu Deus, pelo povo da Ucrânia. Oramos pelos Estados Unidos. Oramos pela nação de Israel. Só o Senhor pode cessar a guerra. Só o Senhor pode trazer paz aonde há guerra. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é lindo, poderoso, maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, por este momento que passamos aqui na tua santa e gloriosa presença. Vem com teu perfume suave, ó Espírito Santo. Invada este lar, esta casa, esta família, com a tua presença, com a tua glória, com o teu perfume, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque sei que sempre o Senhor me ouve. Ó Senhor, abençoa esta pessoa de tal maneira que ela venha prosseguir em conhecer a Ti e a Tua palavra. Oramos, te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Peço mais uma vez que ajude o meu canal, deixa o like, compartilha esse vídeo de oração, de reflexão da palavra com os amigos nos grupos e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para você ser notificado nas próximas postagens aqui no meu canal. Deus abençoe agora e sempre a todos vocês, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.